Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia. Essas daqui são as minhas epícias. Olha só como estão bem bonitas, cheias de flores. Ano passado eu não fiz o replante delas como eu costumava fazer. Antes disso eu cultivava elas lá no jardim vertical do muro, lá nos fundos, debaixo do pé de acerola. Só que todo ano no inverno elas queimavam, né? Tem uma noite de inverno que é bem, sempre é, né? Uma única noite que é bem fria, que dá geada e elas sempre queimavam. E aí eu passei elas, e aí no caso, quando elas queimavam, eu não mexia, eu não replantava. Elas secavam as folhas queimadas e depois elas rebrotavam. E quando chegava a primavera é que eu fazia o replante, né? Eu fazia a renovação do substrato e colocava as mudas já com brotos e folhas novas no vaso e elas começavam a crescer novamente. Depois que eu passei elas para cá, elas estão aqui no jardim da garagem, aí fica protegida aqui embaixo da laje. Não queimaram mais, né? No caso, ano passado, durante o inverno, elas não se queimaram. Então, elas se mantiveram bonitas. Quando chegou a primavera, eu fiz só uma limpeza, né? Em algumas folhinhas que estavam feias. Repus o substrato, só acrescentei, né? Aqui, mais substrato. Peguei algumas mudas que estavam penduradas, que com o passar do tempo, algumas ficam, elas vão crescendo, vão ficando penduradinhas assim, e aí costuma quebrar aqui, ó, na quininha do vaso. E aí tinha algumas que estavam soltas, eu peguei, coloquei dentro do vaso e repus ali o substrato. Na verdade eu repus esterco, né, que foi a única coisa que eu coloquei nelas, né. E elas continuaram, né, a crescer, a se desenvolver. Essa daqui tá bem maior, né, do que a do meio. As duas das laterais estão maiores, né? Todas são na cor vermelha, né? Tenho 3 variedades de folhas diferentes, mas a flor de todas é vermelha. Eu até havia ganhado, numa troquinha que eu fiz com uma amiga, havia ganhado uma mudinha dela na cor rosa, mas não desenvolveu, então só mantive essas 3. E as 3 eu consegui também através de troca, né? Troquinhas de mudas que eu fiz já há bastante tempo. Essa planta dificilmente a gente encontra para vender nos viveiros aqui na minha região. Eu vi uma vez, não comprei porque eram exatamente as mesmas que eu tenho aqui. Eu vi uma vez umas mudas disponível num viveiro para vender, mas acredito até que nem eram mudas lá do viveiro, eram mudas feitas assim por quem cultiva mesmo e colocou lá para vender, porque elas estavam até plantadas em potinhos bem aleatórios, né? Garrafas PET, potinhos de margarina. Então, eram mudas que o cultivador mesmo deixou lá disponível para venda. Então, assim, os viveiros e floriculturas não costumam, né, comercializar essa planta mais. Acredito que ela é uma, né, daquelas muitas outras, né, que saíram de moda e aí as floriculturas não têm mais interesse na venda, o que é uma pena, porque é uma planta belíssima, ela é fácil de cultivar, deve ser cultivada aí na meia sombra ou sombra. As minhas estão aqui na sombra, elas pegam sol, só umas frestinhas de sol, bem de manhãzinha, os primeiros raios do sol elas recebem, mas é bem pouquinho, então no restante do dia fica só a claridade, né? São aí uma das poucas plantas que florescem sem a luz do sol, né? Floresce só na sombra. Então, a rega deve ser moderada, né? Elas até são bem resistentes. Tem vários dias que eu não rego essas plantas aqui, eu nem me lembro qual foi a última vez que eu reguei, inclusive até precisa, mas por ter bastante tempo, elas ainda estão com as folhinhas bem firmes, né? Então é uma planta que precisa de rega moderada. É mais fácil você matar elas por excesso de água, porque elas têm um caulezinho suculentinho, o talinho aqui, ó, da folha também reserva água, então é mais fácil você deixar
esquecer de regar e não acontecer nada com ela do que você ficar regando todos os dias e ela acabar sentindo, né? Então, observe sempre, né, as folhas. Vai pegando, você ao pegar, você sabe a textura normal da folha dela quando você rega, né? Você rega, ela se hidrata e aí você vai tocar a folha, você vai perceber, né? A textura da folha, uma folhinha bem durinha, né? E aí com o passar dos dias, que ela vai secando, ela vai começando a desidratar, as folhas vão ficando mais molinhas. Então, aí você percebe que ela já está começando a pedir água. As minhas estão já começando. Já percebo que elas estão mais moles do que elas são, né, normalmente. Então, vou fazer a rega delas hoje, né, já, porque tá precisando, mas tem bem uma semana aproximadamente que eu não rego. Mas é sempre bom observar, né. Quando é cultivada no tempo, pegando chuva, no período chuvoso elas vão, né, receber água aí com bastante frequência, e quando está no período de seca, é onde elas vão, né, sentir mais, e aí você tem que ir fazendo as regas. Então, sempre bom observar, né? Observa a necessidade e faça de acordo, né, a planta precisa. Adubação é só esterco de gado que eu coloco, né? Eu recomendo o cultivo delas em vaso. Dá para plantar no chão, cultivar no chão? Dá, faz uma belíssima forração. Mas eu nunca plantei ela no chão. Como ela vai crescendo, vai ficando pendente aqui no vaso, e é uma planta pequena, eu prefiro manter ela em vaso, né? Porque se eu plantar no chão, ela vai servir de cama para os gatos, né? Porque meus gatos vivem deitando nos canteiros, né? Nas forração dos canteiros. Então, ela é uma planta bem delicadinha que fica melhor em vaso, né? E aqui tá num vaso de cimento, mas no vaso de plástico ela também vai super bem. No vaso de cerâmica também ela se desenvolve bem. O vaso de cimento e o vaso de cerâmica, ele costuma secar mais rápido o substrato. Então ela vai precisar de mais regas quando está no vaso de cimento ou cerâmica, que não está impermeabilizado. Já o vaso de plástico, como ele retém mais umidade, a rega pode ser até mais espaçada. Mas tudo isso vai depender do tamanho do vaso, a quantidade de mudas ali dentro do vaso, tudo isso tem que ser observado. Então sempre observe a planta, né? Tocando nas folhas, você já percebe se ela está começando a murchar ou não. Aí você vai vendo a necessidade, vai regando de acordo o que elas precisam. Mas é uma planta belíssima, né? Essa aqui é marronzinha, essa é verdinha, né? Ambas têm, né, essa coloração prateada, e aquela lá parece a mistura das duas, né? Porque ela tem o prata e o marrom nas folhas. Aí fica bem interessante, né? Fica parecendo que que essa daqui é a mistura dessas duas, apesar de serem, né, bem diferentes, né? Mas eu já coloquei nessa posição justamente para ficar parecendo, né, que é uma família, né? Olha aí, bem interessante, uma planta realmente muito bonita que eu indico para você que quer formar um jardim vertical na sombra, que gosta de plantas que são coloridas e que tenham também flores. É uma excelente opção, né? É bonita pela folhagem, é bonita pela folha, né? É fácil de cultivar, é fácil de propagar. Elas vão crescendo e elas vão formando essas mudinhas aqui, ó. Vai saindo esses estolões, é igual o morangueiro, né? Olha, ele vai brotando, vai crescendo, aí sai esses estolões aqui, ó. Aí você pode pegar ele aqui, colocar lá dentro do vaso, encostando essa parte aqui, ó. Encosta essa parte aqui na terra, ela cria raízes, né? E já dá origem a uma nova mudinha. Se tiver enraizado, você pode cortar aqui, ó, e separar. Se você quiser fazer uma muda nova em outro vaso, apoia um vasinho com terra do lado e coloca a mudinha em cima, que ela enraiza. Aí depois de enraizado você corta. Se você cortar antes de plantar, também sem problema nenhum, ela enraiza, né? Bastante fácil aí. E ela se propaga também por sementinhas. Não sei se eu vou encontrar aqui, mas após a floração ela costuma dar sementinhas, né? Forma uma bolinha aqui dentro, ó.
aqui provavelmente não vai formar, né? Mas aí depois que seca a florzinha, forma uma bolinha aqui dentro com as sementinhas. Aí você pode fazer a propagação por essas sementinhas também. Demora um pouco para crescer, desenvolver, formar, né, a mudinha. Demora, mas é uma forma também de propagar. Deixa eu ver aqui, que eu acho que aqui é uma sementinha. Vou mostrar para vocês. Olha. Tá vendo o tamanho da bolinha? Aí, ó, ela secando aqui, ela já abre e já cai a sementinha. Caiu na terra, regou, ela nasce. É bem fácil a propagação. Só demora, né? Porque até a mudinha crescer, se você tirar uma muda dessa, destacar uma muda dessa aqui, né? É só o prazo de enraizar, você já tem uma muda pronta, né? E eu recomendo você colocar mudas maiores, como essa aqui, que já tá até florescendo. Essa aqui, ó, vai demorar muito, né? Para enraizar, para desenvolver. E pode ser até que você não consiga, né, fazer a mudinha, não consiga ter sucesso com uma dessa. Foi o que aconteceu com a minha, né, com a mudinha rosa que eu ganhei. Era pequenininha assim, ó. E aí ela não desenvolveu, não foi para frente. Mas desse tamanho aqui, ó, é sucesso na propagação, né? Você pode fazer a muda desse tamanho aqui, ela vai pegar com bastante facilidade. Poda. Você faz a poda para tirar. Pode fazer a poda para tirar, destacar essas mudas, olha, que vai saindo e ir colocando dentro do próprio vaso para encher, se o vaso tiver espaço para isso. E também você faz a poda de limpeza, né? Que nada mais é que retirar aqui, ó, com a unha mesmo você belisca e retira as folhas amarelas. Aí você pode retirar as folhinhas secas também, ó. Elas saem com bastante facilidade, as secas, as amarelas você precisa de dar aquele beliscãozinho para poder retirar. As flores secas também, você vai retirando, ó. Isso vai melhorar aí a estética da planta, né? Porque você vai olhar e não vai ver folhas velhas, só folhinhas novas e bonitas. Essa daqui tá começando a amarelar, mas normalmente eu não tiro quando tá assim. Eu só tiro quando tá bem amarela e quando tá bem... ou quando tá bem sequinha. Olha, essa daqui tá bem amarelinha. Então, um beliscãozinho ali, você tira as folhinhas e deixa a planta já mais bonitinha. Olha. E assim vai. Você retira e ela fica aí bem limpinha, bem bonitinha. Replante você faz de acordo com a necessidade que você observar, né? Aqui nesse caso, esse ano, provavelmente eu não vou fazer replante. Eu vou só dar uma manutenção básica aqui no final do inverno, vou acrescentar mais substrato e vou tirar umas mudas maiores. Que é isso, Rubi? Tirar umas mudas maiores para colocar assim, ó, nos vãos, porque ainda tem alguns buracos, né? Onde a terra fica aparecendo, ó. Aí, o mais provável é que eu só retire as mudinhas que estão penduradas, as mudas maiores que estão penduradas, para colocar nesses buracos e acrescentar mais substrato, no caso acrescentar mais esterco por cima ali. Isso ajuda bastante no enraizamento e é bom para cobrir, né, o caule, às vezes raízes que vão ficando para fora da terra, de acordo a gente vai regando, né? E aí vai ser só essa manutenção mesmo que eu vou fazer, né? Para replantar vai ser bem difícil, porque como o vaso ele tem uma profundidade legal, ó, ela não cresce raízes para chegar até o fundo do vaso, para ter a necessidade de fazer um replante de fato, né? Vai ser só a manutenção do vaso mesmo. Olha que linda que tá, ó. Tá bem bonita. Eu vou tirar elas daqui futuramente, porque quando a gente for colocar aqui a janela, que é a janela do meu banheiro, e aí tá tampado aqui com tábua, mas quando a gente retirar essa tábua para colocar a janela, eu vou ter que tirar os vasos. Aí provavelmente eu vou colocar eles um pouco mais para baixo, porque ali onde eles estão fixados já não vai dar para manter. Aí eu vou colocar eles um pouco mais para baixo, mas eu vou manter elas aqui nesse local, porque elas gostaram bastante daqui, ficou bem bonito aqui nesse cantinho. E eu tô pensando, né, em colocar mais uns 2 vasos aqui, ó, nas laterais, né, porque essa tábua ela tá passando bastante para cá. Depois que colocar a janela, vai ficar esse espaço aqui, ó.
Aí vai caber mais uns 2 vasos até lá em cima. E de lá também, aquele cano ali a gente vai tirar. Aí eu vou colocar mais 2 vasos lá também. Acho que vai ficar bem legal, bem bacana, né? E aí elas só vão ficar mais para baixo. Aqui embaixo eu tenho essa jardineira, uma jardineira de alvenaria, com espadas de São Jorge. E tenho também a mini espadinha fazendo a forração. O que eu pretendo manter também, porque eu gostei bastante aqui dessa composição, que é logo aqui nos fundos aqui da minha garagem. Então eu pretendo manter, mas as espadas de São Jorge vai ter que ficar um pouco mais compactas, né? Eu vou ter que plantar mudas um pouco menores se eu tiver que abaixar os vasos aqui das epícias. Então eu vou refazer a jardineira, vou replantar as espadas, mas vou colocar mudas menores para poder, né, comportar direitinho aqui. Dessa forma aqui ficou o ideal, né? Porque as espadas elas até crescem um pouquinho mais que isso, né? Tanto que essa daqui já até passou da altura do vaso, ó. Mas é só ir replantando, colocando mudas menores para manter um pouco mais baixo, né? Isso aqui todo ano eu tenho que replantar porque elas vão perdendo formato. Eu coloco as mudas sempre lá no cantinho, mas ela acaba brotando, ó. Essa daqui brotou bem aqui na beirinha, então eu já tenho que tirar ela, né? Então quando eu for fazer o replante eu coloco sempre mudas menores, né? E a forração também, né? Com a mini espadinha para preencher ali, tampar a terra, não ficar aparecendo. Antes eu havia colocado pedras brancas aqui, a pedra dolomita, mas eu retirei porque sempre dá muito trabalho para fazer adubação, para repor aqui o esterco, né? Porque aí tem que tirar as pedrinhas, depois tem que colocar de volta. Então eu acabei deixando sem e deixei só as espadinhas tampando tudo, para não ficar a terra aparecendo. Mas eu gostei bastante da composição aqui dessa parte aqui do jardim, né? Aqui da garagem. Ficou bem legal, bem bonito. Ah, e a epícia, ela se propaga também por folha. Se você pega uma folha dessa aqui, ó, e destaca bem aqui na basezinha do caule, ó. Tira aqui, ó, o cabinho da folha lá na base do caule e coloca na terra, ela enraiza e dá origem a uma mudinha, igual as violetas, né? As violetas também se propagam dessa forma e a epícia também. Dá para fazer muda assim, mas demora também, né? Então, o recomendado sempre é fazer a muda aqui, ó, por essas mudinhas que vai saindo na planta mãe. É a forma mais rápida, mas ela se propaga pela folhinha e também por sementes. Linda, né? Uma bela planta, num espaço assim bem legal que eu tenho aqui no meu jardim. Gosto bastante desse cantinho e elas estão muito bonitas, não poderia deixar aí de compartilhar a beleza dela com vocês. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que todos os dias às 18 horas tem vídeo novo no canal e eu espero sempre contar com a sua presença. Se você quiser ser um patrocinador do nosso trabalho, clique no Valeu e faça a sua contribuição. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.